Capítulo 3º. Do Orçamento. Artigo 134. A elaboração e a execução do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do Orçamento Anual obedecerão a regras estabelecidas nas Constituições da República e do Estado, nas normas de direito financeiro e nos preceitos desta Lei Orgânica. Parágrafo 1º. O prefeito enviará à Câmara. Inciso 1º. Até 15 de agosto do primeiro ano do mandato do prefeito eleito, o projeto de lei dispondo sobre o Plano Plurianual. Inciso 2º. Até 30 de abril, anualmente, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, e, devolvido para sanção, até 30 de junho, e. Inciso 3º. Até 30 de setembro, de cada ano, o projeto de lei da proposta orçamentária para o exercício subsequente. Parágrafo 2º. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto da Lei das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento. Parágrafo 3º. Fica garantida participação popular, a partir das regiões do município, nas etapas de elaboração, definição e acompanhamento da execução do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do Orçamento Anual. Parágrafo 4º. Fica garantida participação do Conselho Municipal do Orçamento Participativo, quando necessário, nos trabalhos da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. Artigo 135. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual e aos créditos adicionais, serão apreciados pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, a qual caberá. Inciso 1º. Examinar e emitir parecer sobre os projetos e as contas apresentadas anualmente pelo prefeito municipal. Inciso 2º. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas de investimento, e exercer o acompanhamento e fiscalização orçamentária, sem prejuízo de atuação das demais comissões da Câmara. Parágrafo 1º. As emendas serão apresentadas à comissão, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas na forma regimental. Parágrafo 2º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual, ou aos projetos que o modifiquem, somente podem ser aprovados caso: Inciso 1º. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual. Inciso 2º. Indiquem os recursos necessários admitidos apenas, os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: Alínea A. Dotação para pessoal e seus encargos. Alínea B. Serviço de dívida. Inciso 3º. Sejam relacionados: Alínea A. Com a correção de erros ou omissões. Alínea B. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 3º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Parágrafo 4º. As leis orçamentárias a que se refere este artigo deverão incorporar as prioridades e ações estratégicas do Programa de Metas e da Lei do Plano Diretor Estratégico. Parágrafo 5º. As diretrizes do Programa de Metas serão incorporadas ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias dentro do prazo legal definido para sua apresentação à Câmara Municipal. Artigo 136. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: Inciso 1º. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Inciso 2º. O orçamento de investimento das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.
Inciso 3º. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos, e ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos pelo poder público. Artigo 137. O prefeito enviará à Câmara Municipal, no prazo consignado em lei complementar federal, a proposta de orçamento anual do município para o exercício seguinte. Parágrafo 1º. Na hipótese do não cumprimento do disposto no caput deste artigo, prevalecerá, para o ano seguinte, orçamento do exercício em curso, aplicando-se-lhe a atualização dos valores, sem prejuízos das sanções cabíveis. Parágrafo 2º. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara, para propor a modificação do projeto de lei orçamentária, enquanto não tiver sido iniciada a votação da parte que pretende alterar. Artigo 138. Se, no prazo considerado na Lei Complementar Federal, a Câmara Municipal não enviar o projeto de lei orçamentária à sanção, será o mesmo promulgado pelo prefeito, como lei, na sua forma originária. Artigo 139. Rejeitado pela Câmara Municipal o projeto de lei orçamentária, aplicar-se-á regra do artigo 137, parágrafo 1º, desta lei orgânica. Artigo 140. Aplicam-se ao projeto de lei orçamentária, no que não contrariar o disposto neste capítulo, as regras do processo legislativo. Artigo 141. Para execução de projetos, programas, obras, serviços ou despesas, cuja execução se prolongue além de um exercício financeiro, os recursos correspondentes deverão ser incluídos nos orçamentos plurianuais de investimento. Parágrafo único. As dotações anuais dos orçamentos plurianuais deverão ser incluídas no orçamento de cada exercício, para utilização do respectivo crédito. Artigo 142. O orçamento será uno, incorporando-se, obrigatoriamente, na receita, todos os tributos, rendas e suprimentos de fundos, e incluindo-se, discriminadamente, na despesa, as dotações necessárias ao custeio de todos os serviços municipais. Artigo 143. O orçamento não conterá dispositivo estranho à previsão da receita, nem à fixação da despesa anteriormente autorizada. Não se incluem nesta proibição a: Inciso 1º. Autorização para abertura de créditos suplementares. Inciso 2º. Contratação de operações de créditos, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Artigo 144. São vedados: Inciso 1º. A realização de despesas, ou a assunção de obrigações diretas, que cedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 2º. O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Inciso 3º. A realização de operações de crédito, que cedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares, ou especiais com finalidade precisa, aprovada pela Câmara, por maioria absoluta de seus membros. Inciso 4º. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repetição do produto de arrecadação dos impostos, a que se referem os artigos 158 e 159 da Constituição da República, a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, e a prestação de garantias a essas operações de crédito por antecipação de receita. Inciso 5º. A abertura de crédito suplementar, ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7º. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8º.
a utilização, sem autorização legislativa especificada, de recursos dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social para suprir necessidades ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos. Inciso 9. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize, sob pena de infração político-administrativa. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, nos termos do artigo 167 da Constituição da República. Artigo 145. A despesa com o pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, só poderão ser feitas. Inciso 1º. Se houver prévia dotação orçamentária, suficiente para atender a S projeções de despesas do pessoal, e aos acréscimos dela decorrentes. Inciso 2º. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.